Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fábio Freitas da Nutraform. Nós estamos retomando o nosso podcast e retomando o podcast de uma forma hoje muito especial, com um convidado muito especial. Já já ele vai se apresentar. E, aliás, eu vou logo dizer quem é. Nós estamos aqui com o Dr. Petros. Ele é um amigo, é uma pessoa em quem nós confiamos muito, em quem nós temos muita consideração. E para mim, Fábio, e para a Nutraform, é uma honra estar recebendo o Dr. Petros. Vamos falar também, já já eu vou até pedir para ele dizer o significado do nome dele, o significado do nome Petros. E eu queria passar a bola para você agora, Petros, para você falar, né? Vamos começar dessa forma, né? Você vai se apresentar e você vai explicar qual é o significado do nome Do Petros. nome Petros, né? Grande Fábio, ó, obrigado pelo Obrigado convite, você, cara. meu irmão. Sempre uma honra estar aqui. Eu acho que dos encontros que a gente faz ali no corre-corre da nossa vida é sempre muito gratificante. Toda vez que eu me encontro com você, eu me sinto mais fortalecido. Você é uma pessoa que, Que né, bênção, meu traz irmão. a gente assim pra cima. Cara, o significado do nome Petros, né? Petros é bem interessante porque Petros se vem do latim, né? Pedra, rocha, firme, né? Pedra. Entendeu? Isso. E quando Jesus diz, Pedro, tu és pedra e sobre essa rocha edificará a minha igreja, né? Então é um nome muito forte, né? E aí eu ganhei esse apelido, porque na verdade meu nome é Pedro Wilson, né? E aí ganhei esse apelido de Petros. E desde então o pessoal procurar, queria fazer uma consulta com o Dr. Pedro Wilson. Ninguém sabe quem é. Mas se você disser, pai, quero fazer uma consulta com o Dr. Petros, aí todo mundo conhece. E eu gosto desse nome, né? Que firmeza, rocha, sólido. Eu acho isso muito bonito. Pronto, então assim, na verdade, o significado do teu nome mesmo, que é Pedro, já é pedra, já é rocha, não é? Então a gente está falando de firmeza, não é isso? Você falou da Bíblia, das Escrituras, e é dessa forma, é assim que está escrito na Bíblia Sagrada, não é? Jesus, ele mudou o nome de um homem que era inconstante, que era instável, que Verdade. deixava as suas emoções darem a direção para a vida dele. E aí ele mudou para rocha, firmeza, constância, segurança, não é? Sólido, né? Solidez. Então, assim, é, da mesma forma que você, eu acredito muito, e quando você tem filhos, e eu também, você tá com quantos filhos, Petros? Mas tem três meninos. Três Três meninos. meninas. É como às vezes, até como eu digo, como eu gosto de me apresentar. Eu sempre me apresento assim. Sou o Petros, né? Doutor Petros, nutricionista clínico e esportivo, pai da Ana Letícia, da Maria Júlia, do José e esposo da Karine. Pronto, muito É bem. o meu currículo. Então eu vou fazer o mesmo, tá? Eu vou me apresentar dessa forma. Eu sou Beleza. Fábio da Franciele, minha esposa, pai de 4 filhos: Fábio Henrique, Davi, Elise e Mateus. É menino, viu? Menino, você tem 3, eu tenho 4. E Petros, agora há pouco, antes da gente começar valendo mesmo aqui o podcast, eu te fiz uma proposta, não é? E eu tenho sido movido, movido por aquilo que algumas pessoas não vão entender o que eu vou falar agora, mas eu vou falar mesmo assim. Da mesma forma que alguns não vão entender, outros vão entender. Mas eu tenho sido movido pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele tem me dado alguns direcionamentos. Então é claro, você é um homem e um profissional muito organizado. E deixando a modéstia um pouquinho de lado, nós também somos, né, pessoas organizadas, pessoas que Sim. fazem um planejamento. Mas eu, vindo para cá, eu recebi uma direção de que nós deveríamos mudar um roteiro que foi programado. E aí eu vou te explicar como é que isso surgiu dentro de mim, tá? Agradecendo a você pelas suas palavras, que você agora há pouco falou que se sente bem quando está perto de mim. Eu também me sinto muito bem quando estou perto de você. Para mim é fluido, para mim é natural, para mim não tem peso. Então eu estou Parece muito que a gente já se feliz. conhece há bastante tempo, né, Fábio?
Pois é. E eu gosto muito dos nossos encontros, eu aprendo muito com você. E, Petros, o que que acontece? A proposta do nosso podcast hoje é. Eu estou convencido, e dei aqui um spoiler para você do que a gente vai fazer. Eu estou convencido de que você e eu e as pessoas que estão assistindo o podcast agora, nenhum de nós está vivo por um acaso. Existe um propósito. E eu tenho meditado muito a respeito desse propósito de vida. E eu tenho certeza de que você e eu, e repito, aqueles que estão nos assistindo agora, o podcast, tá? Não é por um acaso que cada um de nós tem uma impressão digital diferente do outro. No meu ponto de vista, essa é uma evidência, é uma das provas de que nós temos um Deus que nos teceu de forma especial no ventre das nossas mães. Eu falei antes da gente começar o podcast, eu falei para você a respeito disso. Então eu tenho certeza de que célula por célula, durante todo o processo do desenvolvimento embrionário, você, Pedro Wilson, Petros, e eu, Fábio, nós fomos tecidos costurados, célula por célula, dentro do ventre das nossas mães. E de forma muito especial. Aí eu repito, é por esse motivo que eu creio que uma das evidências é cada indivíduo dos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, fora os que já vieram e já partiram para a glória de Deus, todos têm uma impressão digital. E o meu convite para você hoje é a gente fazer um podcast diferente. A minha proposta é que o que a gente vai fazer aqui hoje impacte as pessoas. Então, você foi tecido no ventre da sua mãe e eu também no ventre da minha mãe, para nós impactarmos a nossa geração. Impactarmos. E você, eu olho para você e eu vejo isso com muita clareza. Não precisa você pronunciar uma palavra. E eu vejo que Deus fez você de uma forma muito especial. Muito especial. Eu conheço a tua história e o meu convite para você é você compartilhar a tua história. Porque quando as pessoas te veem hoje, elas provavelmente elas acham que a sua jornada, a sua trajetória, ela foi fácil, que você teve vantagens. Então, eu queria que você, e você permitiu, deu permissão, né? Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que pedir permissão para as pessoas, e assim eu fiz, eu pedi permissão para você e você permitiu. E eu queria ouvir um pouco da tua história, porque a construção, a gente sabe, não é? Que ela é no secreto. Você se tornou quem você é hoje quando ninguém estava te vendo. Não tinha holofote, não tinha aplauso. Muitas vezes, ao invés de terem ali ao seu lado pessoas te motivando e dizendo, Petros, vai lá, você vai conseguir. Pelo contrário, diziam, fica onde você está. Tá mais cômodo. Tá ótimo aí. Muita gente queria ter o que você tem. Para que você quer mais? Já está de bom tamanho. Olha para nossa família. Às vezes são as pessoas mais próximas que dizem isso. Olha para nossa família. Você já tem uma posição de destaque. Para que você quer mais do que isso? Então, Petros, esse aqui é o convite. Eu queria que você, por favor, nos dê o privilégio de ouvir a tua história. Eu queria agora passar a bola para você e eu vou aprender mais ainda contigo. Então, por favor, meu irmão, fica à vontade. Fala como é que foi aí a tua jornada até esse Chegar aqui, momento, né? até chegar aqui. Rapaz, Fábio, a gente pode até dizer assim, rapaz, Petros, foi fácil? Cara, não foi. Tudo começou, sabe, Fábio, quando eu tinha ali uns 26 anos,
Na época eu pesava 120 quilos, né? Obeso, cheio de problema de saúde. E ali eu passei mal, fui para o hospital, né? E aí lá o médico falou assim, bem claro, disse, rapaz, se você não mudar, você vai, né, partir. Aí deixar a mulher viúva e aquela coisa toda, aí aquilo me preocupou. E aí comecei a fazer uma alimentação saudável, né? Fui no nutricionista na época eu trabalhava como vigilante, né? Então, eu antes de ser nutricionista, eu era vigilante, né? Fazia segurança de portaria de prédio. E aí tinha um planinho de saúde, fui nutricionista do plano, enfim, mudei de, né, a alimentação e comecei a cuidar do corpo, né? Então, e da saúde. Então foi ali que eu perdi uns 50 quilos. E até aí, tudo bem, né? Só que olha que interessante, eu me encontrei com uma nutricionista no prédio que eu trabalhava. Ela atendia home care, né? E aí eu tinha, e ela muito educada, geralmente o pessoal passa no carro ali, né? Não dá um bom dia, enfim. Aí ela muito educada passou, disse, oi, tudo bem, tudo bom? Aí começou, aí eu olhei assim pro Jaletinho, assim, nutricionista, né? Aí eu disse, rapaz, que interessante. Eu digo, olha, eu perdi 50 quilos. Ela, que legal. E a gente conversando e tudo, ela pegou e disse assim, né? Ah, por que que você não estuda nutrição? Aí, pô, poxa, o vigilante ganha, na época eu ganhava R$ 1.400, isso nos mediados de 2008, né? 2000, 2009, eu ganhava nessa faixa R$ 1.400, 1.300, não lembro do valor. E aí eu não tinha condição de estudar, né? Já era casado, tinha a minha filha, a primeira filha, já, né? Nessa época eu não tinha filho, que eu só fui estudar nutrição depois. Aí aquele ficou na minha cabeça, sabe? Tipo, poxa, poder estudar e tudo. E olha que coisa interessante, eu terminei o ensino médio, acho que eu tinha uns 27 anos. Porque aos 18, eu fui pro quartel e abandonei os estudos, né? Aí passei 6 anos na Força Aérea Brasileira e depois foi que eu fui retomar a terminar os estudos. E olha que interessante, aquele ficou na minha cabeça, sabe, Fábio? Aí eu disse, poxa, nutricionista e tal, que legal e tudo, eu já emagreci e tal, aquela coisa toda. Fiquei pensando, eu digo, ela pegou e me disse uma frase que eu nunca me esqueci. Ela olhou pra mim e falou assim, grande doutora Nívia Albuquerque. Ela pegou e disse assim pra mim, menino, arruma o problema, depois tu resolve. Hum. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E aquilo na minha cabeça martelando de, meu Deus, como é que eu vou fazer para estudar aqui se eu não tenho como pagar? Sou filho de pai porteiro e de mãe que é diarista, né? Era faxineira, fazia faxina. Fábio, foi um belo dia. Família de onde, Petros? A minha família é de Guaramiranga, né? A gente é do interior de Guaramiranga. E aí eu peguei e disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar o problema. Grande Fábio, fui arrumar o problema. Cheguei na faculdade, me matriculei. Pá, matriculei aqui. Se eu não me engano, nos mediados 2016, 16, 17, 18, 19, 20. Só que, 2016. Só que ela me disse isso nessa base de 2014. Cara, aquilo passou 2 anos maquinando na minha cabeça, né? Sou vigilante, minha esposa é professora. E aí eu digo, 2000, eu vou me matricular. Falei, bom, eu saí, fui pra faculdade, cheguei, peguei uma motinha, tinha uma motinha na época, né? Peguei minha motinha e tudo, cheguei lá, me matriculei. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, abrir um parêntese. Por que que você acha que demorou 2 anos para tomar essa decisão? Por medo. Pronto, muito bem. Medo. Então Eu, vamos fixar isso. A gente vai falar sobre algumas crenças e o que impede a gente de avançar, não é? eu tinha Medo, medo, medo. Medo de entendeu? quê? De não conseguir pagar, de não conseguir estudar, de não aprender. Poxa, eu nunca aprendi química e na nutrição a gente vê muito bioquímica e fisiologia. Então eu vim aprender bioquímica na faculdade, né? Então que eu virei até monitor, né? Que foi isso, mas eu tinha medo. Era medo mesmo, eu digo, não vou. Aí eu quis saber de uma coisa, eu vou enfrentar o meu medo. Na tua família tinha alguma pessoa que tinha seguido carreira acadêmica? Ninguém, Nenhuma pessoa. nenhuma pessoa na minha Então, família, a sua mãe diarista, seu pai porteiro, porteiro. e você não tinha nenhum familiar com nível superior. Nível superior que eu digo Sim, é uma pessoa com a formação com a acadêmica. Porque a formação gente diz, eu acadêmica. acho que até falar que a pessoa tem um nível superior talvez seja até errado, não é? Uhum. Porque assim, todos somos iguais, não é? Mas as decisões Sim. é que fazem toda a diferença. Então, 2 anos depois, 2 anos com aquilo martelando na minha cabeça. muito bem, mas aí, ok. E o que fez com que você rompesse 2 anos depois? O que você Eu acha? disse,
quando eu peguei, disse assim, eu vou enfrentar esse medo, Sim. não é? Porque me veio uma questão na cabeça, eu disse, poxa, eu posso melhorar a vida da minha família. Não estou dizendo que ser vigilante é ruim. Por Uhum. sinal, eu desempenhei minha função durante 10 anos muito bem feita, Sim. né? Muito bem feita, agradeço muito. E olha que interessante, eu disse, eu quero melhorar a vida da minha família. Aí, Então, essa foi a tua principal a minha motivação, principal motivação, a sua a minha família. família, né? Eu, como provedor do lar, era aquilo que vinha na minha cabeça. Eu tenho que melhorar a vida da minha família. Sim. Só que, atrelado a isso, eu já tinha um Instagramzinho na rede social ali, Uhum. que eu só publicava as minhas refeições e tal, e falava de Sim. modo engraçado, cearenseis. E nunca apaguei essas publicações que estão lá até hoje, muitos erros de português. Não me envergonho disso, porque eu fui me moldar, fui aprender, Sim. né? Aí, Fábio, eu fui lá enfrentar. Me matriculei, comecei a estudar, morrendo de medo, mas com muito desejo de aprender. Sim. Tudo para mim era mais difícil. Tava entrando na vida acadêmica, eu tinha, deixa eu ver, 30 anos. Uhum. 30 anos eu comecei a entrar na vida acadêmica. Aquilo para mim foi um banho de água gelada, porque assim, e A agora galera ali com 18 anos, 18, 20 20, gente que já anos. saiu do ensino médio, já estava ali no time, Sim. né? E eu ali naquele meio daquela tensão, mas não, eu vou aprender. Foi onde eu ralei várias noites. E Sim. como eu nunca tive condição para estudar, eu ia aprender no YouTube, professores, Autodidata, eu ia praticamente. atrás, Aham. entendeu? Eu ia atrás. E olha que interessante, eu não tinha condição de pagar. Minha mãe, ela pegou e disse, não, vou lhe ajudar a pagar. Vigilante ganhava 1.300, 1.400, como eu disse, não lembro muito bem. E aí a minha mãe fazia 3, 4 faxinas e me dava o dinheiro. Cara, aquilo ali eu ficava. Porque a mãe queria ver um filho, Sim. né? Formado. Formado e aquela coisa toda. E eu disse, Fábio, eu vou pra cima, com unhas e dentes. Porque minha mãe tava limpando casa, né? Ah, emprego digno, de todo emprego é digno. Não, Todos não tem nós, nada eu que digo isso pra todo desabone mundo. essa profissão. Eu, Pelo contrário. eu digo isso Pelo eu digo contrário. isso a todo mundo, do porteiro ao recepcionista, ao médico, ao juiz, todos somos iguais, Sim, todos nós sim. prestamos um serviço, É. né? E eu peguei, desmatriculei, Fábio, e comecei a estudar. Cara, ralei muito e minha mãe ia sempre me ajudar, sempre, sempre ela me ajudava. E a sua expectativa nesses momentos de dificuldade, de madrugadas acordada estudando, você já tinha nesse momento algum vislumbre assim, algum objetivo, alguma meta no futuro? Como é que você já se enxergava, já conseguia se ver como o Petros, o profissional Profissional reconhecido? nutricionista, né? Você já se via nesses momentos? Nunca, não enxergava. Eu tinha uma missão naquele momento, eu estava preocupado em terminar a faculdade. Sim. Se eu ia ter pacientes, clientes, enfim, eu não sabia. Tudo para Uhum. mim era incerto. Sim. E aí você projeta na sua vida, Fábio, tudo que é assim. Mas geralmente é assim, ó. Sobe e desce. É. Aí, meu pai, meu pai era alcoólatra, né? Teve problema com diabetes, ficou deficiente visual por conta do diabetes. E minha mãe basicamente conseguiu sustentar a casa com dinheiro de faxina. Meu pai conseguiu se aposentar ali com um salário mínimo, Uhum. que dava para eles viver. E eu, como vigilante, ali ralando. Fazia extra. Tipo assim, o cara me pagava, sei lá, na época, R$ 60. Uhum. Plantão era 120. Mas eu precisava do dinheiro. Sim. Então eu dobrava noites, trabalhando, passava o dia 12 horas trabalhando, depois entrava por mais 12 horas de noite, saía no outro dia. Sempre foi muito corrido. E eu sempre queria arrancar um dinheirinho para poder ir para a faculdade, né? Para poder ajudar, para não ficar também nas costas da minha mãe. Porque nessa época eu já tinha uma filha pequena e minha mulher estava grávida da segunda filha. Uhum. Nessa época. Fábio, passou-se o tempo. E aí, com a rede social, eu fiz um diário do estudante de nutrição, que era vigilante. Passava 12 horas como serviço de vigilante, saía de lá e ia para a faculdade. Saía da faculdade e ia estudar. Entendeu? Às vezes, até lá no trabalho, eu conseguia estudar. Tinha aquela época que era mais tranquilo, nos horários. Eu ia lá com Uhum. meus livrozinhos de fisiologia aqui, de bioquímica e tudo, vídeo no YouTube, né? Estudar. Fábio, e aí a gente pensa que tudo vai ser postado do jeito que a gente quer. Eu já tinha um medo, tava enfrentando esse medo. No quarto semestre, a minha mãe sofreu um AVC. Né? E aquilo para mim foi muito difícil. Porque aí começou a pegar. Já estava já no quarto semestre, já estava projetando o TCC2. E eu teria que, foi o que eu pensei, a minha mãe me ajudava, né? Mas eu sempre estava ali disposto a sempre melhorar e Uhum. buscar o que fosse mais difícil para mim.
Fábio, minha mãe sofreu um AVC no quarto semestre de nutrição. Isso seu pai já Isso meu pai já deficiente como, visual, como consequência do como diabetes. consequência do diabetes. Então, eu tinha os meus pais muito fragilizados. E é muito interessante, né? Meu pai, mesmo como alcoólatra, chegava em casa e nunca deixou de ser meu pai. Sempre honrei ele, né? Aquele fato do perdão de Deus, né? Diz muito que a gente tem que perdoar. Então, meu pai é um ser humano excepcional, sabe? Mas o álcool, infelizmente, né, destrói. E, Fábio, e minha mãe sofreu um AVC. E aí começou eu ralar em corredor de hospital, porque não tinha vaga. Começou eu ralar para poder trabalhar. Graças a Deus, tinha umas tias minhas que elas vinham e ajudavam. Tio, preciso trabalhar, a senhora fica com a mãe. E aí, quando eu saía do trabalho, eu ficava com a minha mãe de noite. Fábio, quando foi um belo dia, cheguei com. Trabalhei 12 horas, fui para a faculdade. E aí saí à noite para liberar minha tia e passar a noite com minha mãe. Me deitei na preguiçosa, né? Aquelas cadeiras bem confortáveis lá. Tudo, a minha mãe já tava com leito. Aí eu comecei aqui a estudar mesmo, ela aqui do lado, e me disse, olha, tá tranquila, tá? Minha mãe já tá começando a ter sinais de melhora do Uhum. AVC, né? Já tava já indo pra dieta, já, né? Ela tava naquela dieta líquida, já pastosa. Do nada eu me acordo assim, apavorado com aquele pessoal em cima de mim, e o médico com o desfibrilador em cima da minha mãe, massagem pra reanimá-la. Tá bom, confesso que naquele momento eu vi meu mundo se acabar. E eu queria botar tudo pro ar. E aí a médica pediu, não sei se era enfermeira, não lembro, ela disse, só fica ali fora. E eu comecei a rezar todas as ave-marias que eu podia. Ali fora, vendo aquela situação da minha mãe. E Deus levou minha mãe. Tudo acontece com a permissão dele, né? Mas depois de muito tempo que eu entendi isso, eu sofri um luto muito forte, muito grande. E até caso de depressão eu tive, até depois de formado. Fábio, e aquilo ali pra mim acabou meu chão. Eu peguei e disse assim, eu não quero mais isso. Ralei até aqui, quarto semestre, minha mãe me ajudava, eu não quero mais isso. Preciso mais ser nutricionista. Vou tocar minha vida do jeito que abracei. Fábio, eu confesso que naquele momento ali, pra mim, tudo acabou. Acabou. Pra mim já tinha chegado ao fim. E aquilo me revoltou, né? Eu fiquei até revoltado. É quando a gente crê em Deus, que vê que as coisas acontecem não é do nosso jeito, a gente fica revoltado. E eu me revoltei, me arrependo muito por isso. E perdi minha mãe. E aí foi onde rolou a maior dificuldade da minha vida. Eu desisti de estudar, disse, vou desistir de estudar. E eu tinha que ficar com meu pai, que era deficiente visual. Tomava insulina, fazia hemodiálise. E era eu pra tudo. Cheguei até afastar da minha família para cuidar dos meus pais, né? Minha mãe se foi e ficou meu pai. Mas aí, quando eu faltei assim uns 3 dias na faculdade, atrasei mensalidade, não tinha como pagar. Aí eu, não, viu aquela luz lá? Minha mãe queria um filho formado, né? Que ela criou um homem. Eu fui criado pela geração que não teve estudo, mas me dava educação. Aí eu, não, vou. Fábio, aí começou, eu digo, já enfrentei um medo, eu vou enfrentar outro. E comecei a enfrentar o medo de novo. Aí eu tinha que dar conta de trabalhar como vigilante 12 horas. No dia da minha folga eu tinha que levar meu pai para fazer hemodiálise, né? Tinha que levar ele para o hospital para fazer debridação, porque como ele tira úlcera venosa, que são umas feridas que tem na perna, porque o diabético não tem uma boa circulação, para o meu pai não perder o pé, né? Já tinha perdido a visão, Amputar o membro, né? amputar o membro, né? E aquilo, aí eu disse, não, vou para cima. Mas eu não estava mais conseguindo conciliar o trabalho, porque eu não conseguia pagar. Até na época, o reitor da faculdade, eu cheguei para ele e disse, eu não tenho como pagar. Aí ele disse, ele ficou assim, tinha mensalidade atrasada. Vamos tentar uma bolsa lá em Recife? Aí eu disse assim, eu faço aqui o que o senhor quiser. Trabalho, olho um carro, limpo, faço o que o senhor quiser. Eu só quero pagar, eu só quero estudar. Se eu disser assim, não precisa nem pagar, mas se eu disser que eu vou estudar, eu tô satisfeito. E foi assim toda a minha carreira acadêmica, porque eu me oferecia para os congressos, eu me oferecia. Se eu fosse fazer um evento, você está aprendendo alguma coisa? Alguém para montar, para carregar alguma coisa? Eu fazia. Aí eu tomei uma grande decisão na minha vida, Fábio, que foi sair do emprego. Pouco ou muito, eu tinha ali alguma coisa, né? E fazia viração por fora. Leva um carro, o que você me oferecesse. Saí do emprego. E aí foi o momento mais difícil. Cheguei na empresa de segurança, né?
Falei, perguntei se poderia, né, e tal. Ele disse, não, faça um acordo. Peguei e fiz o acordo. Não tinha outra questão, tinha cuidado do meu pai. Fiz um acordo e dali eu fiquei sem nada. Recebi um dinheiro na época, né, 10 anos trabalhado, cheguei pra minha esposa e disse assim, a gente tem isso aqui, pra gente controlar os gastos da casa. A gente nunca foi de luxo, nunca, não. Pra gente controlar os gastos da casa. Dando pra comer, dar nossos filhos, né, minha filha já tinha nascido, a gente vai viver disso aqui. E aí, Fábio, foi o mundo, meu amigo, nas minhas costas. Entendeu? Não tinha dinheiro, faculdade atrasada e tudo. Aí o diretor da faculdade me viu com a mensalidade atrasada. Falou lá em Recife, né? Mandou lá, conseguiu uma bolsa pra mim, 50%. Aí eu disse, poxa, 50%. Bom, eu vou correr atrás. Né? Muitas vezes, e eu sempre fiz isso muito animado, muito contente, porque eu sempre enxerguei algo melhor. Não sabia o que tinha na frente, mas eu sabia que aquilo ia dar certo. Pneu da minha moto furava, eu não tinha dinheiro para consertar, mas eu dava graças a Deus. Entendeu? Tinha época, tipo assim, Peraí, meu irmão, eu preciso ouvir isso de novo. Pneu da moto furado Pneu e da moto você furado, dava não graças tinha a dinheiro para Deus. E consertar. você dava graças a Deus. E eu dava graças a Deus. Graças a Deus. Mensalidade está atrasada, mas Graças a dava Deus. graças a Deus. Dava graças a Deus. Fábio, eu não reclamava. Sim, Né? sim. Uma vez chovendo assim, aí eu caí de moto. Vidro rasgado, eu olhei. Aí eu disse, meu Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E eu pegava e gravava pra rede social, né? Gravava aqui na rede social e tirando com alegria. Sim. Mas eu sabia que minha hora ia chegar. Não sei o que era que Deus estava preparando para mim. Sim. E aí eu comecei, foi indo, 50%. Um colega chegava às vezes e me via, disse, aí, tá precisando de alguma coisa? Eu disse, não, tô precisando não, você tá precisando. Eu tô não, mano. Parece que Deus mandava um anjo assim. Sim. Né? Que Deus ele tem essa de mandar os anjos dele, né? Transformado em pessoa. E aí não, você tá precisando sim. Bora, macho, o que é que tá pegando? Disse, macho, minha faculdade não tenho dinheiro não. Quanto é que tá precisando? Aí ele, não, macho, você relaxa, deixa isso aqui. Aí eu ia lá e pagava. E eu sou muito grato a essas pessoas até hoje. Sei quem são todos. Grande congresso em São Paulo. Cara, eu sou apaixonado por comportamento alimentar, não podia estudar. Aí o que é que Deus faz? Manda os anjos. Ganha uma passagem, vou junto com um amigo, se hospeda junto comigo, né? Fui até, Fábio, eu usei até roupa emprestada, eu não tinha dinheiro. Não tenho vergonha de dizer isso não, eu me orgulho demais. Eu me orgulho demais do que eu sou. E faltando pouco para acabar a faculdade, e fazendo bico de segurança, olhando e fazendo as coisas, até que eu me formei. E eu dei graças a Deus. Só que quando a gente se forma, eu digo, e agora? Entende? E os anjos, eles sempre vão trabalhando. Eu conheci uma médica que ela me ofereceu, ela me viu estudando no hospital, e ela me ofereceu. Ela disse, você estuda medicina? Eu tava com livro de fisiologia, né? Eu me lembro, tava estudando contração muscular, canais de cálcio, aquela coisa toda. Eu disse, não, eu estudo nutrição. Ela, pois, quando você se formar, eu vou lhe dar 6 meses na minha clínica. Grande psiquiatra, Dr. David Martins, também outro profissional que me conheceu quando eu era só estudante, vigilante do Parque do Cocó, ele me viu como vigilante. Ele chegou e disse assim, Pets, eu quero retribuir algo pra você. Aí eu olhava assim, na época, né, antes de sair do emprego, eu disse, como assim, meu doutor? Não, quando você se formar, eu vou lhe dar 6 meses no meu consultório. Escolha lá um turno pra você trabalhar. Fábio, as coisas começaram a acontecer. Só aí já ganhou um ano, já. As coisas começaram a acontecer. E eu comecei a trabalhar na rede social e ralando, e aí eu me formei. Só que com a formatura veio também a tristeza. Porque minha mãe queria ver um filho formado. Fábio, eu fui um cara que nunca tive luxo, mas sempre fui muito feliz. Eu sempre fui feliz quando a minha mãe me levava pra Praia dos Diários, que a gente tomava um grapete. E a gente ficava tomando sol enquanto eu ia tomar banho ali na praia. Eu era muito feliz. Porque muita gente perguntou, já, Pedro, você tá mais feliz, né? Eu digo, eu sou muito feliz quando eu tava aqui e aonde eu cheguei aqui. Porque não foi fácil perder uma mãe, você vendo ela embora na sua frente. Aquilo me revoltou. Aquilo me fez ter raiva, ódio e jogar tudo pra trás. Mas sempre aquela coisa que me incomodava ali. Não, você tem que ir, você tem que ir. Acho que é o Espírito Santo de Deus, né? Que ele fica... Tem pessoas pra me cuidar. Sabe, e aí, quando eu me formei, entrou a pandemia. E aquilo me chocou bastante. Eu disse, poxa, Senhor,
tava começando aqui a minha carreira e de repente isso já no mês de 2020, tá? Começando minha carreira e mas tudo é graças a Deus. Graças a Deus. E me especializei no atendimento online, comecei a atender online. Aí eu tinha a clínica lá que a médica tinha me oferecido. E fiquei lá também, quando abriu-se tudo, né? E a gente ficou lá e comecei a formar minha clientela. E cuidando do meu pai com hemodiálise. Só que aí eu já tava ganhando o meu dinheirinho, né? Fábio, eu ganhava R$ 1.400. Se tivesse 1.600 na minha conta, eu tava feliz demais. 2.000 na minha conta, e aquilo eu fiquei, digo, 3.000, eu digo, meu senhor, né? Tô rico. Eu, puxa, pra quem ganhava 1.400, você viu assim, os primeiros R$ 4.000, eu digo, fiquei naquela de ser, rapaz, eu cheguei em casa com dinheiro assim, porque como eu não tinha conta bancária, porque a gente recebia para o nível da empresa, depois que eu fui abrir conta, o pessoal me pagava em dinheiro. E aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei, sabe, e dando graças a Deus, entendeu? E aí eu convivi muito com tristeza. Tinha um cara alegre na rede social aqui gravando, mas tinha um cara muito triste profundamente. Porque se minha mãe fosse viva hoje, ela teria uma vida de rainha. Ela teria a casa que ela gostava, cerâmica no piso, né? O pessoal do interior tem só cerâmica aqui e tal. Ia dar a casa que ela merecia, ia dar a vida mesmo para ela, porque ela sofreu muito. Tanto cuidando do meu pai, sofreu muito com diabetes, né? Porque ela parou de tomar a medicação só para cuidar do meu pai. Sofreu muito, a gente sofreu muito com o alcoolismo, né? Do meu pai. E isso pra gente foi muito difícil, isso pra mim foi muito difícil porque eu queria, Fábio, dar pra ela uma condição. Uhum. Porque eu comecei a ganhar meu dinheiro. Comecei a dar uma vida melhor pra minha família, sabe? Honesto, sem precisar passar por cima de ninguém. Sendo eu mesmo. Com 6 meses de pandemia, eu vou perco meu pai. Que aí entra um baque na minha vida. E meu consultório já tava fluindo, meu consultório online tava fluindo muito bem. Já tinha passado nos bons dígitos. E não é sobre dinheiro, porque eu sempre vivi com muito pouco. Eu sou feliz. Se você me chamar para comer um espetinho, eu tô feliz. Se você me chamar para restaurante, a gente vai também. Mas eu sou a mesma pessoa. E eu perdi meu pai. E aquilo ficou uma revolta muito grande. Eu digo, Senhor, estudei, ralei. Minha mãe foi. Meu pai foi. O que é que o senhor quer mais? Entende? Eu peço até desculpa, porque para mim é difícil demais. Não, você não E, tem. A e, proposta foi, e foi a gente se desnudar mesmo, Isso, e entendeu? toda vez que eu falo da minha história, isso me emociona bastante, porque não é fácil chegar no patamar que eu cheguei, porque, Fábio, a prosperidade se dá pela capacidade que você tem de ajudar o próximo, de ser honesto, vem do mundo tão corrompido que a gente vive. E era tão engraçado que, quando eu era vigilante, muitas pessoas já falaram pra mim o que você falou. Não, cara, fica aí mesmo, tá ganhando teu dinheirinho, tá com a tua carteirinha assinada e não sei o quê. Aí eu disse, não, eu quero mais. Entendeu? E não é errado. Não é errado. Mesmo as pessoas têm esse medo, não é errado. E um dia, aí eu, com a perda dos meus pais, eu sofri muito. Sofri uma depressão profunda. Tentei fazer besteira, sabe? Eu disse, não, pra mim acabou, não tem mais sentido de nada. Né? O casamento começou a ficar ruim, porque eu tava, como diz um cearense, mufino. Tava ali, sabe? Mas sempre alguma coisa me incomodava, Fábio. Precisa de mais. Entendeu? E eu trabalhava, Fábio, eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Eu chegava numa depressão tão difícil, quem cuidou de mim foi a doutora Daniele. E tão difícil que eu fazia assim, às vezes eu me acordava para atender online, botava a blusa, terminava de atender online, atendia ali 8, 10 pacientes dia. Eu era máquina, máquina mesmo. Por quê? Porque eu sempre fiz o meu serviço com muita excelência, né? Hoje estão 5 anos de formado, quase 6, eu tenho mais de 7.000 pacientes nas costas. Um serviço que eu sou assim, cuidar do outro. E aí eu só saía, deitava na cama, acordava no outro dia, ajeitava o cabelo, botava a blusa de cima. Ia trabalhar de novo. Tenho vergonha de abrir isso, não. E foi muito difícil, porque não tinha pai, não tinha mãe. Mas algo sempre me incomodava. E minha mãe tinha um desejo muito grande, que era ver o filho formado. Eu sei que ela estava vendo de algum canto. Eu creio que Deus, ele, sabe, eu acho que ele, tipo assim, acabou seu sofrimento, mulher, aqui nessa terra, vem pra cá. E é isso que me conforta hoje. Deixa eu te interromper para fazer algo aqui. É, se você tivesse agora
de frente com a tua mãe. Ela não, a gente não tem esse poder de trazer Sim. a sua mãe de onde ela está. Mas se você estivesse agora, nesse momento, de frente para sua mãe, o que você falaria para ela? Depois de tudo isso que você passou. Sabe, eu dizia, se tivesse frente com minha mãe, dizer, mãe, que eu venci. O homem que a senhora formou tá pronto. Ele tá aqui. Digno, honesto, pai, esposo, para dar continuidade à minha família. Ele tá pronto. Eu consegui. A gente conseguiu. Eu queria que ela fizesse muito isso. Mas eu sei que ela veio de algum canto. Porque, olha, Fábio, não é fácil para você, um patamar que você chega hoje, de ter consultório próprio, de ter sua casa, de ter seu automóvel, de ter conforto. E é difícil para mim às vezes porque você não tem eles, entendeu? E eu sempre digo a todo mundo, se você tem mãe, velho, abrace ela agora. Dê um beijo nela, diga o quanto ela ama. Sempre quando eu tinha uma inquietação, o sonho da minha mãe era que o filho não andasse mais de moto. Porque até quando eu comecei a atender, eu andava de motinha. E era um grande detalhe, como eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade, Fábio, olha que história interessante. A minha moto só vivia atrasada. E eu só vivia fugindo das blitz. Entendeu? Conhece todas as vielazinhas, É, as viazinhas as ruazinhas pra de tá Fortaleza. saindo. E olha que interessante, o sonho da minha mãe era que o filho tivesse um carro. Fábio, em 6 meses de formado, eu peguei o dinheiro que eu tinha, botei na mochila, peguei minha moto e fui comprar o carro. Pegou o dinheiro em espécie. Rapaz, a história é muito engraçada. Aí eu peguei o dinheiro e disse, vou comprar o carro. Quando eu cheguei pra comprar o carro, poxa, eu cheguei de moto, capacete aqui do lado, chinela, né, havaiana, aquela coisa toda. E, né, vestido aqui e tal. E cheguei pra moça, não, eu queria ver um carro. A mulher não deu bola pra mim, não. Aí eu fiquei aquilo coçando na cabeça e disse, não, tá, vou embora, depois eu venho. Aí comecei a passear olhando o carro e tudo, digo, eu quero o carro daquela loja, daquela marca, né? Rapaz, aí eu peguei e fui lá de novo. Aí outra mulher me atendeu muito bem. Aí, ó, tem esse carro aqui, tem esse aqui, vamos dar uma volta. Eu doido pra realizar o desejo da minha mãe. Isso até hoje eu passei tudo na rede social, que legal. Aí eu fui lá e comprei o carro. Ela, olha, nós temos esse banco aqui pra financiar e temos esse aqui. Eu digo, não, o dinheiro tá aqui. O dinheiro tá aqui. Abriu a mochila e mostrou Ah, para o ela. dinheiro tá aqui, né? Aí eu disse, eu Uhum. quero o carro, vou levar o carro. E com 6 meses de nutrição, eu realizei o desejo da minha mãe, que era que o filho andasse de carro. Peguei a motinha, fui pra casa. Aí passou os 3 dias, eu fui buscar o carro. Foi, Fábio? Pois quando eu vou buscar o carro, um dia antes eu fui inventar de ir no Detran pra ver o que precisava pra legalizar. Eu tava ganhando meu dinheiro. Entendeu? Eu vou legalizar minha moto. Ela tinha um nome chamado Francis Leuda, que era o nome da moto. Uma Titan 2009, aquela cara de gato. Aí eu peguei e disse assim: vou ganhar meu dinheiro. Ou tô ganhando meu dinheiro, eu vou lá resolver a parada. Aí fui pro Detran. Aí eu, inocente, era só olhar na internet e ver o que era taxa, tirar e pagar. Fábio, eu saio do Detran, tô indo pra casa, aí eu sou parado pela polícia. Aí tomaram a A pobre da Francileuda de ti. Francirleuda, eu botei a mão na cabeça, eu tinha um valor sentimental por ela. Aí o papai não tem que rebocar, né? Eu disse na hora. Aí eu cheguei pra ele e disse assim: meu sargento, o senhor tá fazendo o seu serviço, o senhor tá certo. Eu tô errado. Não paguei meus impostos. Isso, tá. Então tinha. Eu me arrisco em dizer que o que você devia de impostos e para regularizar a moto, Não, talvez até era. ultrapassasse Também o ultrapassava valor da dela. moto. Tinha muito. Acho que eu passei uns 3 anos andando com a moto. Eu não faça isso não, tá? Pague seus impostos em dia. Não é pra ser, mas é porque não tinha. Mas quando eu comecei a ganhar, eu meio que relaxei, não tenho vergonha de dizer isso, né? Que eu tava só trabalhando em casa, minha motinha tava lá. Eu disse, não vou. Aí quando eu comprei o carro, vou regularizar a moto. Ô, Fábio, quando eu voltei, parou aqui. Eu digo, meu sargento, o senhor tá certo. Quem tá errado aqui sou eu. E o homem, quando tá errado, ele assume o erro. Vamos fazer o seguinte: eu tô indo pra casa agora que eu tenho 4 pacientes pra atender. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Uhum. Aí rebocou a moto. Do jeito que tava no antigo, no Carrefour ali, foi pra polícia do outro lado, né? Eu mesmo fui lá empurrando. Deixei lá, perdi pra Cirleuda, mas muito feliz porque eu tinha comprado o carro. Aí eu senti aquela coisa, pai, mamãe, tem alguma coisa aqui. Ela não queria que eu andasse mais de moto. Qual carro que você comprou? Na época eu comprei um Honda HR-V.
Pronto, eu tô te perguntando, para quem está assistindo o podcast agora, pesquisar e fazer uma conta de quanto é que você tinha dentro daquela mochila. Nós não vamos falar em cifras aqui, tá? Não vamos falar em cifras, Tá. mas só para quem está nos assistindo, para ter uma noção de quanto que você estava transportando em espécie dentro daquela É mochila. engraçado, né? Era Então foi um HRV. um Honda HRV, Uhum. né? Na época, carro, né? 2020, comprei o carro zero. Sim. Comprei o carro zero. Um Honda HRV. E aí eu disse, minha mãe não queria que eu andasse mais de moto mesmo, não. E comecei a conquistar. Aí eu disse, você pode fazer tanta coisa, né? Você poderia investir o dinheiro, fazer qualquer negócio. Mas eu queria fazer o sonho da minha mãe, que Sim. era que o filho tivesse um carro. Comprei o carro. Sabe, comecei a desbravar essa nutrição de meu Deus. Sempre muito ali, sempre muito estudando, cuidando. Até que um dia minha esposa chegou e disse assim, eu queria morar num apartamento. Aí eu cheguei pra ela e disse assim, escolha o apartamento. Assim, escolha. Ela foi lá e escolheu o apartamento. É esse aqui que você quer? Tua esposa é professora. Minha esposa é professora. Uhum. Né? Esse aqui que você quer? E aí a gente comprou um apartamento. Tudo é muito engraçado. O apartamento era o 1305, se eu não me engano. E como nós somos devotos de Nossa Senhora, né? É 305, era no dia 13 de maio e tal. Eu disse, "Não, perfeito e tal." E no dia 13 de maio, né? A corretora liga e disse que não deu certo. Por quê? Porque eu tinha uma pendência da faculdade na época, né? Uhum. E eu, poxa, que na época era um financiamento particular que tinha, você poderia fazer como fosse um FIES, só que particular. Sim. Aí ficou lá e eu disse, foi mesmo, Carlinhos, só porque ia comprar apartamento, ia dar uma parte da outra. Aí eu disse, não, mas Deus está preparando alguma coisa melhor para mim. No dia 13 ela me deu essa notícia, a gente ficou triste assim. Ah, mas venha, tem algumas unidades aqui. Aí eu cheguei lá, olha, tem unidade que saiu agora. É o 15º andar, o último andar. Uhum. Frente pra lagoa, assim, a coisa mais linda do mundo. Eu digo, vamos ver o apartamento. Só que o apartamento era um pouquinho mais esticado, né? Subi, vimos o apartamento, gostei muito. Aí a gente desceu, e olha que engraçado, desceu, engraçado, quanto é o apartamento? Né? A moça pegou e falou o valor. E na mesma hora o rapaz desce assim, que ia falar com a mulher, eu disse, quanto é o apartamento? Ah, sim, sim. Me deu o Pix. E olhou assim pra mim. Esse homem é perturbado mesmo, me deu o Pix. Ela, como é que vai? Comprou o apartamento no Pix. Aí, como é que vai pagar? A entrada foi no Pix. A entrada todinha. Uhum. Na tora ali, 50%. Aí, como é que tu vai pagar isso? Não se preocupe, não. Receba a bênção. Né? E Deus fala que a glória da segunda casa ela é maior. 2 filhas, Deus vem, faz essa obra na minha vida, e aí eu já estava com o meu consultório, no meu apartamento, mobília do jeito que você quiser. Isso não estou falando, Fábio, sobre riqueza. Estou falando sobre esforço. Sabe? É sobre esforço. Porque eu já sou rico desde então. Porque Deus me deu um pai e uma mãe que formou o homem que eu sou. Deus me deu a minha esposa e meus filhos. Isso para mim é a maior riqueza que existe na face da terra. É verdade. Entendeu? Eu até falo assim, porque não, não é, porque eu sou a mesma pessoa. Final de semana tô pescando na minha lagoa, ou tô numa praia, tô assando um peixezinho na beira da praia, entendeu? Eu gosto disso, é assim que eu gosto de viver. E quando Deus pegou e disse, menino, eu vou fazer grandes obras na tua vida, não teve como, Fábio, eu fiquei assim surpreso. Digo, meu Senhor Jesus, eu tenho só 5 anos de nutrição. Sou formado em 2020, então 2025, 5 anos, né? Eu digo, só tenho isso aqui de nutrição, como é que só opera desse jeito na minha vida? Mas lá atrás, sem saber se ia dar certo ou não, eu tava ralando, estudando, né? Hoje eu até brinco, pessoal, se você me perguntar todo qualquer alimento por 100 gramas, o que é que ele tem de antioxidante, o que é que ele tem de carboidrato, de gordura, de lipídio, eu digo, né? De tanto que eu estudei, porque eu queria dar o melhor. O meu paciente que estava na minha frente, ele ia ter o melhor profissional na vida dele. Foi assim que eu me comportei. Comprei esse apartamento, mobiliei daquele jeito e tudo. E comecei a desbravar a nutrição. Formulei apartamento, eu digo, meu Deus do céu. Mas sempre vi quem era a minha riqueza, a minha família. E como a glória da segunda casa é maior, Deus me deu José. Ele me mandou o terceiro filho. Minha filha já tem 10, a do meio tem 8. Ele me manda o José, a qual eu chamo de 10 anos. Ele me manda o José.
e manda de novo aqui um filho, que um filho é como se fosse o renascer de tudo, o começo de tudo. Não sei onde é que eu vou medir as palavras para falar o que, que tem aqui dentro, né? Mas quando Deus me mandou esse filho, em nenhum momento eu fiquei, ai meu Deus, mais um filho. Quando Deus manda filho, manda pão debaixo do braço, Sim. né? Ele manda a provisão junto. A provisão recurso. junto, né? E ele me deu José. E hoje, graças a Deus, confesso que sinto uma saudade, Fábio, absurda. Tenho saudade do meu pai, tenho saudade da minha mãe. Meu pai, como eu falei, por mais que ele tenha sido alcoólatra e teve muito trabalho quando era criança, mas nunca deixou de ser meu pai. A minha mãe me educou, eu digo até, não sei nem se eu posso falar isso aqui. Vale. Minha mãe me educou à base da paulada. E eu vou dizer uma coisa. Ela te educou, te disciplinou, entregou a você o que você precisava para se tornar o homem que você é hoje. Né? Então ela separou os homens dos meninos, né? E meu pai também, eu até falei essa frase para você, ele disse assim, meu filho, se você andar com 2 jumentos, você é o terceiro. Se você Eu andar queria muito que você, eu estava só na expectativa São para você falar isso novamente. frases que eu nunca esqueço na minha vida, cara. É meio que a gente acha cômico, engraçado, mas é muito interessante. A minha mãe, Mas diga aí novamente, para a gente né, reforçar para quem está assistindo o são, podcast. são 2 frases. Minha mãe e do meu pai. Minha mãe me educou. Quando precisou, ela tomou a mão mais pesada. E eu sou grato a Deus pelas pauladas que ela me deu, que me fizeram homem. Entendeu? E o meu pai, por mais que ele não tinha estudo, meu pai não tinha estudo, meu pai fez até a 5ª série. Ele dizia uma frase muito sábia. Essa frase eu carrego aqui, meu filho, se você andar com 2 jumentos, você é o terceiro. Se você andar 2 pessoas que buscam propósito, você é o terceiro a buscar o propósito. Você é a terceira pessoa inteligente. Quanta sabedoria. Quanta Dentro da sabedoria simplicidade dentro da dele, simplicidade que dele, grande ensinamento. né? Porque a gente pensa assim, se você tá ali no meio de 4, 5 pessoas inteligentes, você tá buscando algo. Se você tá em pessoas boas, o homem ele é produto do meio, entende? Agora se você tá com, infelizmente, com pessoas que não querem nada com a vida, acha que a vida é isso mesmo. Cara, a vida tem muita coisa pra gente, Fábio. Deus, ele nos entrega assim, ele nos dá a vida e diz: "Olha, tem muita coisa aqui pra vocês, basta você querer buscar", né? E acreditar, porque eu era o cara que era o provável de não dar nada certo. Porque como um vigilante vira nutricionista? E modéstia à parte, com toda a honra e glória dada a Deus, porque sem ele isso aqui não estava acontecendo. Ele me fez um bom profissional. Me fez um profissional de network, me fez um profissional inteligente, me fez um profissional honesto. Ele me moldou. Então, às vezes, eu vejo muitos estudantes de nutrição, Fábio, às vezes eles com medo. Eu disse: "Ei, vem cá, eu era vigilante." Olha, o que é que tem a ver? Segurança armada. Eu trabalho com segurança armada desde os 18 anos. 18 anos entrei no quartel, passei 4 anos servindo na aeronáutica, saí da aeronáutica, o que tinha pra me fazer? Vigilante. Porque meu estudo não era muito bom e nem concurso da polícia eu passei, né? E a mãe também achou que não ia gostar muito, não. Aí eu peguei muitos anos pra gostar de nutrição. E eu conquistei o meu espaço, sem pisar em cima de ninguém. Confesso, Fábio, não é fácil pra ninguém, meu. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. E não é fácil ter fé, é difícil. Porque você querer acreditar em algo que você não tá vendo, é só coisa de Deus mesmo. E ele transformou minha vida. Ele transformou não só minha vida, transformou minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas que estão próximas a gente. Porque teremos que dar o bom exemplo, não adianta, temos que ser exemplo, né? Pra gente construir hoje uma sociedade melhor, de um mundo doente, de um mundo que tá muito fake, né? Rede social. E eu construí minha vida no simples. Hoje eu sou a mesma pessoa. Qualquer seguidor meu, se você encontrar, Petros, como é que é hoje? Petros é a mesma pessoa. O homem temente a Deus, protetor da família, o que ama a família e o que busca o melhor em saúde para a gente entregar para o nosso paciente. Porque eu não entrego uma dieta, eu não cobro resultado, eu sou aquele cara que facilita o processo. Peso na balança não é identidade de ninguém. E cuidar dessas pessoas fragilizadas com isso, para mim, é muito importante. Então, Deus me deu um propósito. Deus me moldou num propósito, porque às vezes você se forma e aí você não tem direcionamento, não tem aquela pegada, não tem aquele time. Quando ele me moldou,
Ele disse, você gosta de gente. Você vai tratar gente. E eu hoje tenho esse cuidado assim absurdo com aqueles que tanto buscam. Eu sempre, quando começo, né, eu faço uma oração, digo, Senhor, por favor, abençoa meu raciocínio clínico para que eu traga o melhor para aquela pessoa, que é um raciocínio que a gente faz, né? Não é só a caloria, não é só isso pode, isso não pode, suplemento Y, X, não, é todo que você forma ali, que você está mudando vida. Entendeu? Porque hoje a nova eu até brinco, diz que a medicina, né? Eu digo que a nova medicina, tá? Seria a nutrição, porque tudo é o que se coloca para dentro hoje. Entendeu? Então, se a palavra diz que nosso corpo é o quê? Morada e templo do Espírito Santo, você tem que cuidar bem dele, Sim. né? Praticar atividade física, fazer uma alimentação saudável e entender, eu sempre costumo dizer, né, que tudo se há um equilíbrio, né? E que nada acontece sem a permissão de Deus. Ele tem que botar a mão. Porque se ele não botar a mão, não sai. Petros, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando de Deus, a gente está falando de gratidão, não é? E me chama muita atenção quando você diz que quando furou o pneu da sua moto, você agradeceu a Deus. E é o ensinamento que nós temos, um dos ensinamentos que nós temos nas Escrituras, é que a todas as coisas, todas são todas, nós devemos dar graças a Deus. Graças a Deus. Não é verdade? Então, assim, você sempre demonstrou a tua gratidão, independentemente da situação. Não é? É claro que você passou por momentos que você disse que ficou revoltado com algumas situações, não é? Inconformado Inconformado, com algumas né? Você chega situações. assim, ah, Deus, por que que você começa a questionar, sabe? Eu comecei a Sim, questionar muito isso. Eu me afastei, sabe? Eu disse, não, não quero mais, não dá. E você se afasta, né? Aquele momento de revolta mesmo, de, mas por que, Senhor? Tava tudo indo aqui, tudo bem direitinho, do nada, minha vida aqui tá assim, ela vem pra cá, tá? Aí você convive com aquela dor, com aquela saudade, porque como eu disse, como a gente trabalha e a gente ganha como é que eu vou dizer, o fruto do nosso suor, né? Aí você quer fazer algo, mas você não pode. Ou seja, eu até disse assim, gente, eu quero dinheiro dentro de um quarto fechado, não é nada. Não é sobre dinheiro, entende? Ah, Pets, dinheiro é bom, vamos ser honestos, dinheiro é bom, traz um conforto, mas dinheiro é nada. Por quê? Porque pode reparar, bota dinheiro, vamos trocar dentro de um quarto, vamos botar ali R$ 1 milhão, né? Você bota sim, ali R$ 1 milhão, não vai servir sim. pra nada, entendeu? E eu sempre digo isso pra todo mundo, gente, não é porque a gente vai desistir de uma maneira fácil. Não é pra desistir, é pra gente agarrar ali. Eu me revoltei, Fábio, eu me arrependo amargamente por isso. Cometi muitos erros, eu não sou perfeito. Cometi erro demais, porque foi uma revolta. Eu disse, meu Senhor, tava tudo dando certo. E naquele momento que deu errado, eu me revolto contra ti, né? Aquele momento que dá errado, você quer desistir de tudo. Aí Deus vai lá, né? E te molda de outro jeito, que é a Muito bem. misericordiosa. Exatamente. É o Misericórdia. vaso na mão do oleiro, não Ah, é? isso, Quando o oleiro ele percebe que ali no barro existe algo que, que pode, precisa ser retirado para moldar, para que aquele vaso ele seja um vaso tremendamente usado, então o oleiro ele tem essa sensibilidade no processo do molde, não é? que Então, às vezes, o vaso ele vai desmanchar para assumir uma outra forma, outra forma. não é? E a misericórdia de Deus é como se fosse uma gota no oceano. Porque eu me revoltei, Fábio. E foi muito, não foi pouco, não. A ponto de nem querer mais ir à igreja. E que, se fosse falar pra mim aqui, eu não queria nem conversa. Talvez a oração que nós fizemos agora, antes de a gente começar esse podcast, eu até tinha saído dessa sala. Sim. Porque eu me revoltei literalmente. Digo, não é justo, comigo não é justo. Mas, na condição de humano, nós somos falhos. Né? E eu falhei. Mas Deus me mostrou que não era do jeito que eu queria, era do jeito que ele queria, não eu. Né? Então, toda a minha história aqui, né, que eu contei, né, eu
pulei algumas coisas, porque senão nós ia passar 3 dias aqui no podcast, tu ia chorar e eu também, né? Mas as pessoas viveram comigo, né? Os meus seguidores, eles viveram tudo isso. Muita gente viu. O que me deixa mais alegre e satisfeito, sabe, Fábio? É porque as pessoas viram. Poxa, eu vi o Petros aqui, hoje o Petros tá ali. É a mesma pessoa. Hoje o Petros está bem de vida, graças a Deus, tudo é graças a Deus. Mas eu nunca vou deixar de me esquecer. Eu era feliz, muito feliz, quando estava com a minha mãe tomando um refrigerante na praia. Como sou muito feliz agora também, do mesmo jeito. Então não tem essa distinção, ah, é porque tem dinheiro que tá mais feliz. Não. Dinheiro não traz felicidade. Ao contrário, né? Pode trazer guerra, pode trazer briga, pode trazer confusão, né? E aí Deus foi lá e me mostrou como é que ele queria que eu fosse. Hoje, graças a Deus, estou no meu consultório, tenho a minha família, minha riqueza. Eu digo assim, eu sou rico. Não estou falando de dinheiro, não. Sim. Entendeu? Graças a Deus, ando num bom automóvel, confortável. Até já troquei de carro, né? Ando num automóvel, confortável, ganho meu dinheiro, tenho a minha secretária, tenho meu consultório. Tudo andando porque Deus permitiu. Foi porque eu quis, foi porque ele permitiu. Esforça que eu te darei, É verdade. né? E não é fácil, Fábio, porque eu ainda convivo com a saudade todo dia. Rapaz, se mãe tivesse vivo hoje, a Maria. Rapaz, pensei, a mulher tá chique no último. Chique no último, né? Mas graças a Deus eu me moldei de novo. Deus foi lá, me mostrou o que é que eu tenho que fazer do certo. E hoje eu vivo aí a desbravar essa nutrição de uma maneira simples, fácil, acessível a todos, né? Eu acho tão engraçado que hoje eu recebo muitas propostas das pessoas que fazem marketing digital. Ah, porque, olha, eu tenho uma proposta aqui para você e tal, vou lhe mandar. A gente lê a proposta, aí pede pra gente tirar as postagens antigas e não sei o que e começar a moldar um negócio mais chique e tal. Aí eu disse, ei, parceiro, não, para quem eu sou, não. Eu sou assim. E assim eu vou ser, até o último dia da minha vida. Então hoje eu tenho uma missão. Uma missão que eu tenho hoje, Fábio, eu não tô falando aqui a missão de cuidar de pessoas, né? Essa missão já Deus me deu. Logo, se eu nem souber que eu era nutricionista. Eu acho que quando eu nem pensava em ser nutricionista, eu acho que Deus já sabia o que ele queria pra mim. Ele só fez me guiar até lá. Mas não sabia que você tanto com umas pauladas nas costas. É a missão de ser pai, de ser esposo, de ser família, de cuidar dos meus filhos, de dar educação e mostrar pra ele que sim, a gente consegue ser uma geração boa, honesta, uma geração temente a Deus. Porque hoje em dia ninguém acredita, hoje em dia o ser humano virou superficial, virou casca, descartável, só te quero pra isso, só pra fazer aquilo, entendeu? Jogos de interesses, né? Como eu tenho uma boa avaliação na rede social, muita gente se aproxima só por jogo de interesse. A boa velha moeda recorrente arroba. E eu até brinco, eu digo assim, na minha rede social só aparece o que eu acho justo e honesto. Justo e honesto. Outra coisa não aparece, né? E eu hoje, como profissional nutricionista e pai, né, e esposo, posso lhe dizer com bastante sinceridade, sou muito grato a Deus e aos meus pais que me moldaram. A mãe é a base da pena, né? Fábio, minha mãe nunca me disse um eu te amo. E nem por conta disso eu não sabia que. Nem por conta disso eu achei que tipo, o amor dela era pouco. Não. Que o amor dela é diferente. Né? Minha mãe e meus pais são do interior. Forma dela de demonstrar A o amor, forma de né? demonstrar amor é É. diferente. Né? Fazia diária para pagar a tua faculdade. Né? E eu também nunca disse um eu te amo pra minha mãe. Mas eu sempre fui muito apegado e amoroso com ela. É difícil isso, né? Porque a gente fala eu te amo, mas na verdade você pode amar as pessoas de uma forma diferente, até muito mais além do que eu te amo, né? Um carinho, demonstrar um afeto. Então o jeito dela de me amar era esse. Era de guardar o filho, de proteger o filho e mostrar pro filho, né? Que eu disse assim, a mãe mudou, foi um homem, não foi um rato. E a única coisa, Fábio, que às vezes pesa às vezes assim no meu coração, e aí eu vou lá e rezo, é só quando bate a saudade, cara. Meu terceiro filho nasceu. Queria que eles vissem. Como meu pai perdeu a visão, meu pai chegou a conhecer só a minha primeira filha. A minha segunda filha já não viu porque não tinha visão. E o terceiro que nasceu agora tem 1 ano e 4 meses, o José Pedro, né? Tem como meu nome e o nome de José. E
eu fico, às vezes assim, sabe? Poxa, se meu pai fosse vivo, ia ver esse moleque crescendo. Ia ver o moleque crescendo, né? Mas, de fato, Fábio, eu devo também muito à minha esposa. Porque ela botou o joelho no chão, meu amigo. E não foi pouco, não. Uma mulher sábia. Ela segurou contigo, né, Petros, os momentos mais difíceis, né? Mais escuros, Mais né? escuro que como É, professora, numa casa com 2 crianças, sim. não dá. Não dá. Eu fiquei até me perguntando, Deus, como é que a gente vivia naquele tempo desse jeito? Aí, Petros, não tem por que você procurar respostas. É a misericórdia de Deus, que não deixa faltar nada, né? E eu devo muito a ela. Essa mulher botou muito o joelho no chão. E hoje a gente pode desfrutar juntos, né? De tudo que a gente tem vivido. E não tem nada melhor do que a maior riqueza do que minha família. Petros, Deus tomou para si a tua mãe, teu pai vivo ou falecido? Meu pai já faleceu. Perdi Falecidos. meu pai depois da pandemia, né? Deus tomou para si seu pai e sua mãe e te entregou a tua família, tua esposa e teus filhos. A tua história, ela é toda com Deus tomando para si algo e te entregando outra coisa de muito valor nas tuas mãos. Então, Deus toma para si o seu pai e sua mãe e te entrega tua esposa e teus filhos. Deus permitiu que a Francis, é o nome da moto? A fã da moto, Francis Leuda. A Francis Leuda, ela fosse lá pro Apreendida. pátio do Detran, É. mas te entregou um HRV. Então, você é um homem de muito valor. Você pode ter certeza de que você está deixando um legado. Você está deixando um legado. E é por isso que hoje eu mudei completamente a proposta do podcast. Pois é, você pegou assim de surpresa, viu, Fábio? Completamente. Pegou assim, eu fiquei tipo, opa. Digo, não, bora, entendeu? Porque toda vez que eu conto a minha história, Fábio, eu me emociono. Porque não é fácil. Mas a sua história realmente é muito impactante. Olha, aqui é um projeto da Nutraform Brasil, uma marca de suplementos. Mas o que a gente hoje, a nossa proposta é ir muito além de produtos que, claro, a gente sabe que Sim. produtos que vão entregar benefícios reais para as pessoas, não é? Existem muitos nutricionistas, existem milhares de nutricionistas, mas não existe, só existe um Petros. Só existe um Petros. E você pode ter certeza, meu irmão, que você está deixando um legado para as pessoas. Então é esse que é o convite. O que a gente quer é impactar as pessoas. O que a gente quer, Petros, é ser agente de transformação na vida das pessoas. Ou seja o sal da terra, Sal da terra. dá sabor, né? Isso mesmo. Quando você fala em mudar vidas, é tão interessante, Fábio. Tem muita coisa, muito print bem engraçado. Que, olha que loucura. Petros, hoje eu estudo nutrição por causa de você. Petros, eu te admiro tanto. Eu não te sigo nem pelo fato de ser nutricionista, mas é pelo fato de você ser uma pessoa real num mundo tão de mentira. Porque não é fácil aparecer descabelado, meu amigo, na rede social. Não é fácil você dizer que tá comendo um prato de cuscuz com ovo, né? Porque é onde todos os holofotes se voltam por algo mais chique Sim. e não sei o que, né? E isso, eu tenho cada frase, sabe, Fábio? Cada contato, assim, de seguidor que entra em contato comigo, falando, cara, eu vou ter que estudar por causa de você. Sim. Petros, eu tô fazendo isso aqui porque eu vi você fazendo isso, me inspirou muito. Ah, Petros, eu tô fazendo isso hoje porque eu vi que você tinha mais de 120 quilos e eu vi ali a tua alimentação e aquilo me chamou muita atenção e eu me inspirei em você. É inspirar pessoas, não é? E eu acho que isso é algo que é maravilhoso. Agora, ó, inspirar pro lado bem, né? Sim. Não adianta a gente fazer algo que seja errado. E, eu fico assim, eu digo, tem hora, Fábio, que eu fico até surpreso. Entendeu? Chega para se consultar comigo médicos, chegam psiquiatras, chegam a pessoa que é nutricionista. Cara, é tão engraçado.
Ah, Petros, eu vim aqui porque, poxa, associar o bom profissional com uma pessoa, né? Eu vim aqui porque você é de verdade. Eu disse, rapaz, o negócio aqui tá meio esculhambado mesmo, né? A pessoa chega lá, já sabe, ó. É tão engraçado, a pessoa chega lá, sabe. Sabe o nome da minha mulher? Minha mulher não tem nome, né? Chama ela de Pura Leite. 10 anos. 10 anos, que é minha fé. Secretária 1 e secretária 2. Você perguntar o nome, ninguém sabe. E isso é muito legal, esse contato, esse carinho. Só para explicar para quem está assistindo o podcast, 10 anos é o teu filho mais 10 novo. anos, 10 anos é o filho mais novo. Secretária 1, secretária 2 e a minha mulher, como ela tá amamentando, eu chamo ela de Pura Leite. Pura Leite, né? Eu disse, Pura Leite porque não tá amamentando, né? Se quiser saber mais, Né? qual é o arroba? Não, seria @PetrusNutri, né? Você vai encontrar lá não só você não vai encontrar só nutrição. Você vai achar boas coisas de nutrição, né? Bom conteúdo de nutrição. Você vai achar um bom conteúdo de família, entendeu? Você vai achar um bom conteúdo de estudos. Lá é o meu cantinho, sabe? Que eu me divirto. Vai encontrar a vida real. Vai encontrar a vida real, é onde eu me divirto, sabe? É a rede social. Hoje eu gravei dizendo que vinha pra cá, eu não sabia que ia mudar o protocolo. Que olha, Fábio, às vezes é o que tá faltando, né? A gente esperar pessoas. Não tá falando outra coisa. Petros, eu pensei o seguinte, olha, existem muitas marcas de suplemento no mercado. Com Existem certeza. muitos nutricionistas no mercado. Mas aí eu volto lá para o começo do podcast. Nós não fomos tecidos no ventre das nossas mães por um acaso. Nós ainda não sucumbimos por conta de todas essas adversidades que você relatou, e a gente está vivo, a gente está de pé, graças a Deus por isso, não é por um acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu preciso te perguntar uma coisa. Desde o princípio do podcast, eu estou com algo aqui na minha mente da Bíblia, né? Que é a parábola dos talentos. Eu não sei se você conhece. Conheço. Eu vou te, mesmo conhecendo, eu vou te pedir Que para legal. te contar, não é? Com certeza. E a parábola dos talentos, ela fala a respeito de um homem muito rico, com muitas posses, que chama os seus servos antes de fazer uma viagem e ele entrega talentos. Vamos aqui imaginar, para ficar mais fácil de compreender para quem nos assiste, que são moedas. E ele pegou essas moedas, que a Bíblia chama de talentos, Sim. e ele chamou 3 servos. A um servo ele entregou 5, a outro ele entregou 2 e a outro ele entregou 1 talento. E é interessante quando a gente se volta para a Bíblia e imerge dentro dela, lá as escrituras dizem que conforme, ou seja, de acordo com as suas capacidades, as suas competências. Ou seja, o Senhor, ele, antes de entregar os talentos, porque algumas pessoas que nos assistem agora, alguns podem estar se questionando, dizendo, que injustiça. Por que para um entregou 5, para outro entregou 2 e para outro entregou 1? Por que não entregou 5 para cada um? Aí a Bíblia diz que de acordo com as suas capacidades. E mais na frente as escrituras dizem que depois de voltar, depois de alguns anos, voltando da viagem, ele foi lá prestar conta com os servos. E ao servo que ele deu 5, ele prestou conta com 10, ou seja, esse servo multiplicou a 5, transformando em 10. Ao que deu 2, ele multiplicou e entregou mais 2. E quando ele foi prestar conta com o terceiro servo, a quem ele deu 1 talento, o servo disse, eu enterrei esse talento. E aí o Senhor disse para ele, servo mau, por que pelo menos você não depositou esse talento no banco, para que quando você fosse prestar contas comigo, você me entregasse pelo menos os juros? E aí eu te pergunto, como é que você se vê inserido dentro dessa parábola dos talentos? Qual dos 3 servos, com qual dos 3 servos você se identifica? O que recebeu 5, o que recebeu 2 ou o que recebeu 1? Fábio, respondo essa pergunta, lembrando, você se lembra da palavra também da figueira? Sim, sim. Quando ela não dá fruta, né? Ela é podada. É podada. Para dar mais fruto.
Olha que interessante. A gente tem que ser produtivo. A gente tem que ser que nem uma figueira. A gente tem que dar frutos. Entendeu? Eu sou aquele servo que dá frutos, que multiplica. E um parêntese, não é uma opção nossa. Porque lá no livro de Gênesis, Deus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, ele disse que nós deveríamos o quê? Crescer, multiplicar, ser prósperos e dominar. Deus Que incrível. entregou Sabe, todas as coisas sob domínio do homem. o Como fa... você falou agora há pouco, você disse, olha, Deus preparou coisas maravilhosas para a gente usufruir. pra gente usufruir. Tudo que a gente vê, tudo que É existe, pra gente é para a usufruir. glória dele e é para usufruto da Ou seja, criação. em tudo, dá graças a Deus, cara. É muito interessante. Então, eu sou aquele que dá frutos, sabe? E desses 3 servos, você se vê como qual deles? O que recebeu 5, o que recebeu 2 ou o que recebeu 1? Eu vejo aquele que eu recebi 5, que multiplicou e fez 10. Eu também te vejo como esse. Eu me vejo como Eu 5. também te vejo Deus como me esse. deu muitos talentos, né? E fruto, como eu disse, né? A árvore ruim, se ela não der fruto, ela é cortada. A gente tem que dar fruto, sabe? A gente tem que... Porque, Fábio, o papo está tão legal, porque olha que interessante. A gente está aqui no podcast da Nutraform Brasil e falamos sobre a minha história. Aí o pessoal diz assim, poxa, mas eu tô com um nutricionista aqui, será que eu não vou falar sobre o suplemento? Né? O pessoal deve estar pensando. Mas é como você disse, ah, Petros, eu vim ali ver o negócio da minha cabeça, eu quero fazer um negócio tudo diferente. Sim. Porque quem assistiu o podcast, o pessoal que vai estar assistindo a gente, isso aqui vai impactar a vida de alguém. Nós queremos impactar. Nós queremos impactar. Nós queremos fazer diferença A na vida das diferença. pessoas. Quando você fala assim, Fábio, na misericórdia de Deus infinita, isso aqui vai impactar alguém. Vai chegar. Porque às vezes, sabe, Fábio, a pessoa só precisa de uma palavra. Uma palavra. Entendeu? Só precisa disso. Para ela começar a mudar, buscar mais a Deus. Eu costumo dizer que, eu até brinco, é como se fosse assim. Deus tá acima de tudo, é um guarda-chuva aqui, e abaixo dele tá eu, né, minha esposa e meus filhos, que é a minha família, né? Que é aquela proteção que Deus nos dá. E eu acho que quando a gente tá num podcast, eu acho assim, Fábio, não é que eu acho não, tudo tem um propósito mesmo. Entendeu? Eu cancelei meus pacientes hoje pela manhã, hoje e amanhã porque eu vou viajar. E olha que tudo se encaixa. Nós marcamos esse podcast algumas vezes, Alguma salvo vez, engano, 2 vezes. 2 vezes. E, sendo muito sincero, você sabe disso, eu disse para você que o cancelamento era por motivos pessoais. Família. Né? Família. Petros, surgiu aqui um compromisso em família, não é? Então, assim, e a gente... São princípios e valores que a gente tem e a gente respeita isso. São verdades da nossa vida, Porque, não é? Fábio, o homem tem que ter valor, meu amigo. Não adianta. Eu sempre disse a todos. A brincadeira que é assim, meu pai sempre falava assim: rapaz, tu é um homem, é um rato? Eu digo, não, eu sou um homem. Se eu der a palavra, eu sou um homem, né? Mãe criou, foi um homem, foi um menino, não, né? Uma máquina de vencer. Eu fico com essas brincadeiras, mas tudo com fundo ali de verdade sobre a respeito do que a gente tem que ser. Né? E a educação que eu recebi dos meus pais, eu quero passar para os meus filhos. Eu quero que eles também sejam pessoas que sejam sal na terra. É tão bom, Fábio, você encontra pessoas que você conversa. Toda vez que a gente conversou, a gente fez aquele almoço uma vez, depois a gente fez um almoço com o grande doutor Adriano. E tudo isso, sabe, vai fortalecer. Porque tudo tem um propósito. Quando você está no mesmo propósito, isso é muito bonito. Agora, triste, porque nem todo mundo acredita. Né? Nem todo mundo acredita. Petros, você foi convidado para participar de algo muito diferente que a Nutraform está propondo. Que a gente está falando aqui de fé, a gente está falando de princípios bíblicos, princípios de sabedoria, princípios que, se forem seguidos, eles vão trazer prosperidade. E a gente conversa com as pessoas e a gente vê que
a compreensão daquilo que é prosperidade é muitas vezes interpretado de uma forma completamente errada, porque se associa muito prosperidade com dinheiro, com a conta bancária. Conta bancária, com riqueza, com bens, né? Você vendo muito. Sei o que é isso, meu querido. Não é? Então, assim, eu recentemente conversava em família e a gente vai adquirindo uma certa maturidade e a gente vai falando um pouco menos e prestando mais atenção naquilo que as pessoas que estão à nossa volta vão dizendo. E uma pessoa, um familiar, dizia assim: dinheiro não traz felicidade. Eu conheço pessoas ricas que são infelizes. E eu fiquei pensando, e ali não era o objetivo desonrar uma pessoa muito Sim. próxima a mim, mas eu pensei, e depois eu compartilhei com a minha esposa. Quem disse que para a gente receber com uma mão, a mão de Deus, ele vem com a outra e ele tira de uma área para entregar em outra? Então, esse é um pensamento de escassez. É um pensamento de miséria. Que a gente, para ser feliz em uma área, a gente precisa ser infeliz em outra. E Deus fez a gente, a Bíblia fala a respeito de abundância. E abundância é plenitude. Plenitude é a gente ser pleno, cheio em todas as áreas. O nosso Deus, ele não é limitado, ele é ilimitado. Ilimitado. Então ele pode sim fazer com que nós tenhamos uma alimentação equilibrada, com que nós pratiquemos atividade física, para que nós vivamos felizes com os nossos familiares, que nós tenhamos, sim, condições financeiras de proporcionar uma boa estrutura para a nossa família, para os nossos filhos. Mas às vezes as pessoas têm, né, por conta de frustrações, por conta de problemas no passado, as pessoas acham que elas têm essa crença de que para ser feliz em uma área, ela vai ter que perder em outra. Ah, vou ter que abrir mão disso e daquilo. Não precisa. Tem uma frase bem legal, né? Essa eu não sei de quem é, essa não é dos meus pais, não. Mas o pouco com Deus é muito. Exatamente. E o muito sem Deus não é nada. Né? A gente poderia, se tivéssemos tempo, falar de uma série de histórias que evidenciam isso, não é? Tipo, Histórias reais. Sim, histórias reais. Histórias reais. Porque, Fábio, não adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma. Isso a gente fala pra quem crê, né? Não adianta, não adianta. Você, vou ganhar o mundo, vou desbravar, um grande empresário e tal. Isso, o mais importante tá deixando passar, que é Deus. Mas Deus é tão misericordioso que quando essas pessoas se voltam para Ele, Deus está de braços abertos esperando. A palavra de Deus diz, agora falando para os ansiosos, para aqueles que estão preocupados com o dia de hoje, com o dia de amanhã e com os próximos anos. A palavra de Deus diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Olha, princípios. Você é um homem que honrou e continua honrando pai e mãe. E a palavra de Deus diz que esse é um mandamento, é uma ordenança com promessa associada, não é? E dessa forma, seus dias, Petros, eles vão ser prolongados. E eles vão ser prolongados para a glória de Deus. Você é um homem diferente, meu irmão. E desde o primeiro contato que eu tive contigo, isso para mim foi muito perceptível, não é? Deus quer fazer muito mais através da sua vida, Petros. Muito mais. E eu quero dizer para você que esse molde, você falou várias vezes no podcast a respeito de estar sendo moldado, e eu quero dizer para você que Deus não parou de trabalhar nesse vaso que é o Petros. Deus ainda continua moldando esse vaso. Receba a bênção. Deus ainda continua esvaziando você. Eu tenho orado e pedido a Deus para, Senhor, retira da minha mente os velhos conceitos. A palavra diz, as escrituras dizem
uma das coisas, um dos ensinamentos é que vinho novo não combina com odre velho, porque se um vinho novo ele foi introduzido num odre velho, ele vai rasgar esse odre velho. Então, para vinho novo, precisa de odre novo. Então, nós estamos aqui, Petros, para nós sermos cheios. Mas um recipiente cheio, ele não cabe mais nada. Então, muitas vezes, a gente tem que se esvaziar para a gente ser cheio novamente. Então, você é um homem que está construindo um legado, Petros. Aqui a gente já falou várias vezes sobre assuntos que são assuntos que interessam para as pessoas, para o nosso público, as pessoas que acompanham a Nutraform. Mas hoje, realmente, Hoje nós foi nunca diferente, né, fizemos, Fábio? nós Hoje nunca foi fizemos um diferente. podcast só com um convidado, é a primeira vez. Foi diferente, até porque o nosso podcast tinha um convidado, né? E acabou que as agendas não estavam batendo, a agenda não bate, o Exatamente. Vitor não bate. Exatamente. E aí a gente faz esse podcast sozinho, porque como eu disse, é propósito, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? É propósito. Com base naquilo que nós cremos e que é uma verdade para a Nutraform, para a nossa empresa, nós, inclusive, estamos nos propondo a ministrar um treinamento comportamental. Que legal. Chamado preparação mental. Você já foi convidado, fui informado pelo nosso time que você já aceitou o convite. Estou presente. E vai participar desse treinamento que vai ser ministrado. Nós vamos ter ali um grupo bem reduzido de pessoas, porque a Nutraform, ela não tem a sua... Nós não entendemos que a quantidade é o mais importante, e sim a qualidade. Você falou a respeito de excelência. Então a gente está trabalhando para ser excelente. A gente está trabalhando para fazer a diferença na vida das pessoas. Mais uma vez eu repito, suplementos, marcas de suplemento, a cada dia no sentido literal, surgem novas marcas. Mas a gente quer entregar produtos com qualidade, mas a gente quer fazer impactar. A gente vai trabalhar muito focado nisso agora. A gente quer fazer, nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas. Porque, olha que incrível, né, Fábio? Uma empresa, ela se propor. Porque num mercado que hoje ele surge, ele aumenta cada dia, a gente como profissional nutricionista, nós precisamos entender uma coisa. Na prescrição, quando a gente usa determinado suplemento, a gente quer que tenha aquilo dentro daquele suplemento. Entendeu? Por exemplo, a creatina. Tem uma creatina, né? Eu sei que essa creatina é pura. Ah, Petros, uma marca e tal. Vamos lá. Ó, creatina pura, whey. Essa entrega, quando você tem um profissionalismo da empresa, ela não trata somente a pessoa como é que eu costumo dizer, Fábio, hoje está acontecendo muito. Eles tratam como um número. O paciente como, pronto, na área da saúde hoje... Eu vou te falar o termo que se utiliza, lead. Lead? O meu lead. Então é mais um número, é um dado, é uma informação numérica. Hoje em dia, muitas das pessoas se estão preocupadas em somente fazer dinheiro e não resolver problema. Mas como assim? Hoje em dia, o dado, hoje o que acontece, Fábio? O que acontece muito dentro, em qualquer área que você for trabalhar, acontece muito a pessoa servir só como estatística. Ah, passou por aqui, tal. É a mesma coisa quando eu falo de suplementação. Você quer entregar uma suplementação com propósito. Ou seja, garantindo eu que sou profissional a confiança do que o whey que tá lá não é o whey que tá lotado de amino spike. O whey que tá lá não é o whey torado em outros aminoácidos. É um whey que tem a leucina tudo bem direitinho. É um whey laudado. Você quer entregar o melhor para que aquilo que foi confiado, por exemplo, vou prescrever isso aqui porque eu sei que você vai dar isso porque tem isso aqui. O que é que a gente vê hoje no mercado, macho? Assim, as pessoas elas preconizam muito o preço do produto. E a indústria, algumas indústrias, elas dizem, bom, mercado, é isso que você quer? Pois então eu vou produzir para você um produto barato. Eu vou produzir para você um whey barato. Que não vai garantir a eficácia que a gente quer. E aí ele vai inserir caseína, ele vai inserir colágeno, ele você vai laudar, vai fazer um teste, vai bater lá as proteínas. Mas aí você não vai entender por que aquela sensação de empachamento, de estufamento, não é? Parece que engoliu um boi, aquele gosto residual que fica do produto. Então você
a pergunta é, será que você está ingerindo um produto com qualidade? Então, nós como... Às vezes, Fábio, a leucina lá embaixo, porque a leucina ela participa da sinalização do mecanismo de ganho de massa muscular, de hipertrofia. Aí você vai ver, cadê a leucina do whey? Olha o whey misturado com farinha, né? Então, esse propósito é bacana, viu, cara? Isso é Então, homem de coragem. nós Aí é homem de coragem. recebemos várias vezes, Petros, diversas propostas indecorosas. Pessoas dizendo, não, você quer um whey, uma creatina que realmente vai vender muito, barata? Aí eu digo, não, amigo, você não entendeu. Eu quero um produto com qualidade. Então a gente já recebeu feedbacks tipo, Fábio, para o nosso time comercial, mas o teu produto é um produto caro. Aí eu digo, você está buscando o quê? Você está buscando preço ou você está buscando qualidade? Então, claro, é Até porque importante o que eu valor é esclareça diferente. Não, você tem que esclarecer, Fábio, porque que o valor nosso é produto diferente não é de um preço. produto fora da curva de preço de mercado. Mas assim, a gente também tem que se questionar, nós como consumidores. Sim. Aí agora eu já não falo somente de suplemento. Nós temos que começar a questionar por que existe tanta diferença de preço de alguns produtos. Por que um é tão barato e por que ele tem tanta diferença de preço? Ah, que acontece muito comigo. Pode falar. Não, Desculpa. por favor, por Não, o favor. paciente de contato comigo. Ah, doutor Pets, eu vi esse suplemento aqui. Aí eu disse, deixa eu. Vai não. Porque você. Ah, não, porque eu vi essa creatina aqui de. Vamos lá, vamos dar um valor básico. Vamos dar um vídeo de R$ 80. Eu digo, poxa. Será que realmente ali tem creatina? Então. Que valor é diferente de preço. Você entrega o produto com valor. Dizendo, ó, tá aqui, a creatina é essa, tem realmente o que você precisa, é isso aqui. Só que nós temos adaptado também um mercado que vai muito por questão de preço. E aí, quem que vai perder com tudo isso? Às vezes o paciente compra da mais barata. Olha que interessante, Fábio. Agora você tá no futuro. O paciente compra da mais baratinha. Ah, doutor, tomei a creatina e não tô sentindo nada. Então, eu peço desculpas para quem está nos assistindo agora, mas eu vou falar com muita franqueza. Me perdoem, mas jogou o seu dinheiro no lixo. Jogou fora. Entendeu? Ah, rapaz, eu vi. Qual é a vantagem Nenhuma. de comprar um produto barato que não entrega o benefício que promete entregar? Nenhuma. Se você busca qualidade, você não paga pelo preço, você paga pelo valor. Porque o valor ele é mais importante do que o preço, porque ali vai ter contido o que realmente tem. Ah, Fábio, o ômega 3 ali, o grau e tudo direitinho, a cápsula é gastroresistente e tal, você vai entregar uma boa qualidade. Aí você vai por mais barato, tá rotando a sardinha o dia todinho e por muitas vezes nem tem literalmente o ômega que a gente quer. Uma vitamina D, você faz com a matéria-prima mais barata e não tem absorção do jeito que quer. Ah, fiz o exame de novo, a vitamina D não subiu. Por quê? Né? Proposta interessantíssima, viu, Fábio? De a gente trazer o que é realmente de verdade. Né? Num mercado que a gente tem, às vezes, tão corrompido. Você nem pode falar, mas eu falo aí. Na verdade, a gente vai ter em todos os segmentos, nós vamos ter a proposta de preço baixo e a proposta de qualidade. Eu não falo só de consumo de mercadoria propriamente dito, eu estou falando também de prestação de serviço. Sim. Que é o que você faz, você presta serviço. Eu presto um serviço. Então, assim, você vai ter um nutricionista que vai trabalhar pro bono para adquirir experiência. E às vezes ele nem vai cobrar nada do paciente. Eu não tenho nada contra. Provavelmente no começo da sua carreira você trabalhou muito pro bono, não é? E eu sei que eu te conheço, que você tem uma preocupação extrema em relação a o que você faz que seja acessível para o seu paciente. Então, eu te acompanho e eu vejo que você, a tua precificação do trabalho que você, de forma muito justa, você vai precisar receber os honorários do trabalho, mas eu vejo também que você tem um cuidado muito grande para adequar a dieta à realidade do paciente. Eu sei que você trata o seu paciente de forma muito particular e muito individual, não é? De modo que seja que você, primeiramente, você quebre a crença de que ele acha que ter uma reeducação de hábitos alimentares, isso requer um investimento financeiro muito alto. A obesidade, eu costumo dizer que ela está atrelada a tanto público de classe alta
e até o público de classe baixa. Público de classe alta porque tem acesso a alimentos, né? Então eles, enfim, e o público de classe baixa porque às vezes o que dá é um arroz, é uma mortadela, uma salsicha, né? Infelizmente. Mas é bem interessante, Fábio, porque eu fico sempre me perguntando, né? Tudo tem que ser mais fácil para o meu paciente. Ah, para que que eu vou botar gooseberry, que é rico em antioxidante, se eu posso colocar acerola, que tem mais antioxidante do que Então, gooseberry, né? Para que que eu vou precisar colocar um kiwi, que a gente sabe que pra gente aqui é muito caro, mas eu posso colocar uma laranja, que eu tenho o mesmo antioxidante, né? Então, é um trabalho bem minucioso, bem bacana. E eu vou ser bem honesto, Fábio, eu gosto muito, meu amigo. Eu dou 12 horas de consultório, homem. Eu dou maior valor, rapaz. A energia do primeiro paciente, macho, velho, é igual a energia do de um paciente. Não muda absolutamente nada. E suporte, né? Que eu faço suporte também quando ele precisa. Até porque nós, seres humanos, comemos por 3 fatores: fator social, fator cultural e fator biológico. Todo mundo que a gente vive hoje, né? Quando se fala de cuidado de saúde, você tem que atrelar esses 3 fatores: social, cultural e biológico. Social, porque você sai com seus amigos, sua família. Fator cultural, somos nordestinos raiz, então nós temos aqui a nossa regionalidade, nosso alimento, um cuscuz, uma tapioca, uma macaxeira. E o fator biológico, é aquele que você me entrega. É um colesterol alto, é uma obesidade, mas não tem por onde correr. A gente pode tomar Ozempic, Victoza, Saxenda, a gente pode fazer bariátrica, mas não tem mudança de peso e saúde sem mudança de comportamento. me permita, Loucura, né, cara? eu vou além. Eu vou ser mais Que incisivo e loucura. profundo agora, tá? Ontem eu cheguei na casa de um parente. Claro que eu não vou citar o nome do parente e a relação de parentesco. E eu senti um cheiro de batata frita. E lá estava a, a, a fritadeira com óleo e um cheiro forte de batata frita. E aí eu entrei e aí falei, puxa, cheiro forte de fritura. Aí o meu parente disse assim para mim, olha, o dia hoje foi estressante. Pronto. Ou seja, por que eu estou trazendo para o podcast essa Que história? legal, velho. Porque existe também o fator emocional. Muitas pessoas, elas vão para uma alimentação ruim porque elas estão abaladas emocionalmente. E aí elas vão para cima da comida, da alimentação. São as compulsões, não é? Que com certeza, com a tua experiência, você já identificou isso no consultório por diversas vezes. Petros, deixa eu te falar. A gente avançou já no nosso horário do Rapaz, podcast. que hoje foi. E a gente, quando senta para conversar, e aqui a gente tá fluido, a gente tá batendo um E se papo, deixar nós dois, Fábio, a gente vai-se embora, viu? pronto, não é? Tiver assim um peixinho assado, Ah, não é? uma tilápiazinha na brasa, um Pronto. baunzinho de 2. Eu substituí agora o refri, sendo muito franco contigo, substituí o refri pela água com gás, com um sumo de alguma fruta. Então, colocando lá uma aguinha com gás, uma tilápiazinha frita na brasa, Baunzinho de 2. baiãozinho de 2, Ele a vê. gente vai longe, É, não é sabe verdade? viver. Sabe Então, viver. eu quero dizer para você mais uma vez que foi um prazer. Eu já até antecipo que nós vamos convidar você novamente para a gente, aí sim, a gente vai para a matéria, para algo prático mesmo, Pra não o é papo para nutrição, né? papo Que legal. nutrição mesmo, Que tá? legal. E eu faço votos que as pessoas que vão nos assistir, elas sejam impactadas, Petros. Que É legal. isso que a gente propõe. A gente quer estar junto com as pessoas, sabe? A gente quer entregar, sim, o benefício do Sim, suplemento com certeza. alimentar, mas a gente quer que as pessoas percebam na Nutraform um lugar que elas possam se apoiar. Que não seja um porto só. seguro. Sim, não Que são não só seja estatística. simplesmente um lead, uma pessoa que nos segue no Instagram. Não. A gente quer que as pessoas percebam que existe uma coisa chamada humanidade, sabe? Que existe uma coisa chamada empatia, que a gente ama a gente. Que por trás do suplemento tem uma pessoa que se preocupa com aquele que está recebendo. E se preocupa de verdade, porque a Nutraform, se você for lá em casa agora e você entrar na nossa cozinha, você vai ver lá uma prateleira que é de A a Z Nutraform.
o whey é Nutraform, a creatina é Nutraform, a suplementação toda é Nutraform. Então aquilo é uma verdade. Então a gente não ingere qualquer coisa, a gente ingere aquilo que a gente confia, não é? E o benefício é perceptível. A minha avózinha, que tem 92 anos, o cálcio que ela toma é o cálcio da Nutraform. Eu jamais ia indicar um cálcio sem qualidade para minha avózinha, a quem eu amo tanto. Um beijo para minha avózinha agora, um beijo para minha mãe, para minha família. Então, jamais deixaria a minha avó ingerir um produto que eu não tenha certeza que tem qualidade, não é? Então, foi um momento muito rico. Eu queria agora te dar a oportunidade de passar uma mensagem para quem está assistindo o podcast, uma mensagem, não é? Eita, macho. Eu queria te dar eu quero te dar essa oportunidade. Eita, macho, agora tu me Você vai olhar para a câmera e vai... Você me colocou como diz meu pai, me colocaram numa gelada. Me colocou numa gelada agora, entendeu? De toda a emoção que eu vivi aqui nesse podcast, que me fez remeter lá onde eu comecei e me fez também pensar aonde eu cheguei e o que Deus tem me moldado e que Ele está preparando para mim. Porque o meu trabalho não parou ainda, né? Eu tenho muitos sonhos ainda para realizar. E não falo de matéria, mas falo sonhos de ver meus filhos crescerem, entendeu? De estar bem velho, mas a minha senhora, né? Tenho muita coisa. Mas, Fábio, a mensagem que eu deixo, né? A mensagem que eu deixo. Fica até difícil de eu falar, porque várias vezes nesse podcast aqui, você conversando comigo, eu me segurei para não estar chorando. Mas a mensagem que eu deixo para você que está em casa, né, que hoje está curtindo aqui, escutando o nosso podcast, hoje a gente foi de uma conversa, foi para cá, e se deixar eu e o Fábio faz muita coisa. Mas a mensagem que eu deixo é: honra teu pai, honra tua mãe, né, enquanto eles são vivos aqui na terra. Mas o que te incomoda hoje, o que tá te dificultando, o que tá te trazendo medo, coloca na mão de Deus. Deixa na mão dele, que todo o teu projeto vai ser construído. Seja formar nutricionista, seja você se profissionalizar, seja você ter um sonho de cursar uma faculdade, seja você ter um sonho de passar num concurso, seja lá qual for o propósito que você tem. Vai lá no teu quarto, ora para Deus, reza, entrega e faz a tua parte. Porque Deus, Fábio, ele mesmo diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus. Entendeu? Eu sei que é difícil para você em casa, mas entrega, que eu te garanto que ele vai transformar a tua vida. Que bênção. Cara, tô segurando aqui, viu, Fábio? Mas tu é complicado mesmo, viu? Mas eu tô tô segurando aqui. Mas, Fábio, eu quero ser grato, né? Hoje eu saí de casa achando que vinha gravar, né, sobre nutrição, alimentação acessível. E Deus, no meio do caminho, muda todo o meu propósito. Diz: menino, tu vai dar o testemunho hoje para tu ver o que eu posso fazer na vida das pessoas. O quanto você vai ser usado para impactar, né? Para transformar vidas, para mudar, não é? Você falou aqui de... Você me encorajou, sabe? Você me deu, assim, uma energia extra. Uma injeção, extra, né, de ânimo. Tanta dificuldade, não é? E a mensagem é que a gente constrói o nosso futuro e a gente caminha em direção ao nosso destino no secreto, Petros. É quando ninguém está vendo. É sem holofote, é sem aplauso, é com o joelho dobrado no chão. É pegando o limão e fazendo uma limonada, meu irmão. E é dando graças a Deus nos momentos bons, que é fácil dar graças a Deus, no momento bom, e nos momentos de dificuldade também. E às vezes, Fábio, só aquela coisa assim, às vezes você chega lá, acontece às vezes, né, com muitas pessoas, às vezes você chega lá e você esquece daquele que te colocou lá. Eu quero agradecer a todos pela participação no podcast de hoje. Eu quero convidar você para seguir a Nutraform Brasil no Instagram, é o @Nutraform Brasil. Eu quero te convidar também a se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o Nutraform Brasil, tá? E quero te convidar, já te dando um spoiler aqui, que nós vamos já lançar a próxima série
de episódios do nosso podcast da Nutraform, tá? Então fica esse convite, essa mensagem, tem muita novidade boa. A gente tá junto e misturado aí para crescermos juntos. Muito obrigado mais uma vez por você que vem acompanhando a Nutraform Brasil.